Olá, professores, sejam bem-vindos ao TPC do Conviva. Espero aí que todos estejam bem. Hoje estamos inaugurando um novo formato aqui com os meus colegas. Não sei se vocês já estão vendo ou só estão me vendo. Eu sou uma professora branca, tenho olhos e cabelos castanhos. Eu estou sentada do meu lado direito, tem a professora Mariana, e do meu lado esquerdo tem o professor Flávio. Eu vou passando as palavras aí para ele se apresentando. Professor Flávio. Oi, bom dia a todos. Eu sou Flávio, eu sou branco, tenho cabelo grisalho, tá com gel, estou vestido preto. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito caro para a gente, muito importante e interessante. Vai ser sobre pré-iniciação científica e RRD. Esse ano nós tivemos, ao longo do ano, 3 oficinas presenciais e a última oficina que nós tivemos foi a oficina sobre pré-iniciação científica em RRD. E esse tema nos deu muita felicidade e nós tivemos a participação das 91 diretorias aqui junto conosco. E retomando o tema de RRD, esse ano nós apresentamos nas 3 oficinas que nós desenvolvemos, foi a primeira sobre percepção de risco e plano de contingência, que nós tivemos a felicidade de apresentar esse ano na nossa OT, em Sorocaba, para todos os nossos PECs e alguns supervisores que estiveram presentes. No total foram 182 profissionais que participaram dessa formação em Sorocaba. E nós apresentamos lá, no primeiro dia, um beijo para a Ilana, que foi sobre redes protetivas, e no segundo dia nós trabalhamos com plano de contingência e percepção de risco com os profissionais que trabalham sempre conosco, né? O Eduardo de Andrade e o Rogério Ribeiro. E hoje nós estamos retomando aqui na nossa ATPC a nossa última oficina presencial, que foi sobre pré-iniciação científica. Então eu passo a palavra à professora Mariana, da equipe curricular de Geografia da COPED, para que nos apresente um pouco sobre o tema. Oi, Flávio. Oi, Ilana. Bom dia, gente. Que gostoso que é estar aqui mais uma vez com o pessoal do Conviva para poder falar de um tema tão bacana. Na verdade, são 2 temas, né, bem complexos e que a gente vai tentar articular um pouco aqui. Né, o Flávio não falou esse detalhe, mas essa oficina que a gente está tentando trazer aqui foi uma oficina longa, né? E a gente vai tentar fazer um grande resumo de algumas informações que a gente espera que possam ajudar vocês, tá? Eu sou a professora Mariana, eu sou uma pessoa branca, de estatura baixa, tenho cabelo encaracolado castanho, estou usando um vestido listrado de branco, preto e azul, com uma camiseta de manga preta por baixo, porque está frio aqui em São Paulo. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, e talvez seja um pouquinho corrido, porque são realmente muitas informações, mas depois isso daqui vai ficar no repositório e vocês podem conferir com calma cada uma das indicações que a gente vai passar por aqui, tá bom? Posso interromper um pouquinho? O professor Ivan, aqui no chat, ele já perguntou o que é RRD. Educação para Redução de Riscos e Desastres. Professor Ivan, nós vamos fazer um voo panorâmico aqui nessa nossa ATPC, mas nós vamos falar um pouco sobre o que é RRD. Está bem? Realmente, muito bem lembrado. Já estou falando aqui... Como se eles já fossem, né? Eles não têm essa propriedade, mas sabe o que é isso, gente? É um pouquinho de nervosismo da minha parte e também o fato do tempo, né? Realmente bastante coisa, mas Exato. Fiquem tranquilos, a gente vai ver cada vai um desses tintim conceitos. por tintim escrito. Isso aí. Vamos lá, então, passando a primeira tela aí da apresentação e do título, caso vocês queiram olhar. Não sei se está com você, PPT. Tá aqui. Você passa para a gente, eu pedi para o diretor passar aí para a gente. Então, a TPC aí para iniciação científica e RRD. Aí tá as equipes IFAP, Conviva e CEGEB e DCGEB. Aí pode passar para o próximo, por favor. Então, o programa da Escola Mais Segura e a 9ª. FECESP. Na verdade, a gente está tratando aqui de 2 projetos, né, Ilana, que são muito bacanas. Então, um deles é o programa Escola Mais Segura em Educação para Redução de Riscos e Desastres, que é o ERRD. E também a 9ª Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo, que é a FECESP. Exato. E aí a gente vai ver um pouco como essas 2 coisas podem se articular, tá? No trabalho, tanto na diretoria de ensino quanto nas unidades escolares. Tá Perfeito. certo? O próximo slide, então.
Nós vamos já para o momento de interação. Olha que bacana, a gente já quer saber aí de vocês o que é pré-iniciação científica na educação básica. E vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem no chat e a gente já volta aí com as respostas. O que é pré-iniciação científica na educação básica? Voltamos. O primeiro aí que colocou que a gente estava até nessa roda de conversa aqui, que nesse novo formato de TPC, a gente já viu metodologia, pré-iniciação científica como uma metodologia, a gente achou muito legal. Falou, então, as próximas contribuições vai ser sucesso. E foi mesmo. Tem alguns aqui que eu gostaria de ler. Estimulação e senso crítico, bem bacana. Você viu algum também? Primeiras noções de investigação, acho bem pertinente, né? Com certeza. Eu acho que até no próximo slide a gente deixou esse destaque, né? Pensar a pré-iniciação científica como uma estratégia didática, né? De fato. Nisso está englobando a questão da metodologia, né? Que o professor colocou. Então, o senso crítico. O senso crítico. A então, curiosidade. Gente, muito obrigada. Continua colocando no chat, né? Que qualquer coisa... Exato. Podem colocando que a gente vai colocando aqui dentro da nossa roda de conversa. Pois é. E aí, quer dizer, enquanto estratégia didática, ela é muito interessante porque ela permite a gente trabalhar todos os componentes curriculares, todas as áreas de conhecimento, de diferentes formas, né? E dentro disso, o que a gente consegue explorar? A partir da pré-iniciação científica, a gente explora a curiosidade dos estudantes a partir da elaboração de perguntas que levem a essa reflexão, né? E isso está articulado aos interesses individuais e coletivos dos nossos estudantes. E aí a gente já percebe uma aproximação muito grande com o próprio projeto de vida, né? Que a gente trabalha nas escolas. Além disso, a pré-iniciação científica permite momentos de reflexão crítica sobre a realidade que nos cerca, né? E isso é feito a partir de uma intencionalidade pedagógica, o que também é muito interessante. É uma potência mesmo para o trabalho do professor, né? E promove também, né, a investigação de fenômenos por meio de metodologias científicas, como o professor foi colocado. também colocou, né? Sim. O que pode ser desenvolvido, gente, por diversas ciências, tá certo? Em todas as áreas do conhecimento. Isso é fundamental para aquilo que a gente chama de letramento científico. Exato. Então, é muito, muito bacana. As contribuições foram perfeitas. E é legal a gente pensar em todos esses aspectos que a pré-iniciação científica pode mobilizar, né? Sim. E, inclusive,
permite que a gente olhe de uma maneira mais cuidadosa para o que é o conhecimento científico. Então, no próximo slide, a gente vai poder olhar, né? A gente entende que o conhecimento científico, ele tem que, né, garantir pelo menos esses 3 aspectos que podem ser trabalhados, né? O conhecimento científico, ele deve ser ético. Ou seja, ele deve respeitar os direitos e garantir a integridade de todos os participantes, sejam eles seres humanos ou animais. E aí a gente tem a importância dos comitês de ética, né, que são formados para verificar, né, se esse aspecto dos direitos está sendo garantido em todas as pesquisas. E assim como o conhecimento científico deve ser ético nesse aspecto, ele também deve considerar as consequências, né, desse conhecimento que foi produzido. Não dá para a gente fazer uma investigação e não considerar quais são as consequências dessa investigação, né? Esse conhecimento científico também, isso é uma característica, né, desse tipo de conhecimento, ele não é dogmático. Ele sempre é passível de uma revisão, de uma contestação, né? E ele também deve ser consistente, ou seja, ele tem que ser elaborado com rigor metodológico, diferente do senso comum, por exemplo, que também é um tipo de conhecimento, né? Mas ele não tem esse rigor metodológico para a gente conseguir compreendê-lo e tudo mais. E ele também, o conhecimento científico, ele deve possibilitar a gente ultrapassar percepções superficiais da realidade que nos cerca. Então, veja só, dentro disso a gente tem um grande potencial de realmente, né, trabalhar essa investigação com o estudante, para que ele possa, dentro dos aspectos que ele considera mais interessantes, daquilo que desperta dúvida, que desperta curiosidade, né, poder trabalhar diversas competências, diversas habilidades, produzir conhecimento e refletir sobre o contexto da sua comunidade escolar, que é muito bacana. Né? É isso aí, eu acho que está bem sintetizado o que a gente quer falar, né? Está perfeito. É verdade. E aí eu vou aproveitar e já propor mais uma interação. Vamos para a segunda interação, vamos? O que a investigação científica pode proporcionar aos estudantes? Então, a gente já viu que a pré-iniciação e que a investigação científica é importante, né? Em todos os sentidos aí da aprendizagem. E aí, o que ela pode proporcionar aí para os estudantes? Eu não vou dar tempo, eu vou pedir para vocês colocarem, vou deixar corrido aí para não ficar colocando... Vamos tentar, né, mudar todos os formatos aqui, a ordem. Vou pedir para vocês irem escrevendo no chat, a gente vai lendo conforme a Mariana e o Flávio forem colocando aí as considerações dele, tá bom? Tá ótimo, eu acho legal, Ilana, que aí a gente eu posso até escrever aqui no chat a pergunta, vou escrever aqui eu mesma, e aí vocês seguem aí, por aí, tá bom? Legal, tá ótimo. Vamos continuando, eu vou colocar o questionamento. Porque, assim, o que eu acho que vale a pena a gente destacar, né, dessa questão é justamente o que é que a pré-iniciação científica pode proporcionar para os estudantes da educação básica, né? Porque, às vezes, a gente pensa em iniciação científica, né, a gente já pensa no contexto acadêmico, a gente já pensa no contexto de alguém que está fazendo um curso no ensino superior. Então, o que a gente pode pensar disso para o caso específico da educação básica, né, para os nossos estudantes? A gente já viu vários aspectos que estão envolvidos aí, né, e o que eles, então, podem potencializar nesse processo de aprendizagem. E aí, no próximo slide... Eu trago já temos aqui algumas... Temos algumas aqui, muito interessantes. Adquirir e ampliar novos conhecimentos, aguça a curiosidade, desenvolve a observação, percepção dos fenômenos, conhecimento fundamentado, visão para o futuro, desenvolver o senso crítico e forma a se posicionar das observações feitas, descobrir, conhecer, ampliar conhecimentos no campo da ciência. É isso. Muito legal. Várias e várias contribuições aqui. Várias curiosidades também, bem repetidas. Realmente, né? Além de a gente conseguir fomentar essa curiosidade, é a gente poder usar essa curiosidade com um direcionamento pedagógico, né? O que é muito bacana. Legal, gente. Eu trouxe aqui algumas questões, né? Traz muito do que vocês já falaram, né, que a gente colocou aqui. A pré-iniciação científica, que a gente pode ver no próximo slide, ela tem como foco, a pré-iniciação científica com foco no ensino por investigação, ela contribui
lógico, para o processo de ensino-aprendizagem. E ela pode, né, proporcionar autonomia e liberdade aos estudantes no processo de desenvolvimento do letramento científico, o que resulta na valorização do protagonismo juvenil também, o que é muito bacana. E colocaram aqui protagonismo. Antes criticidade. E criticidade. Criticidade também. Muito isso legal. Muito legal. E o que eu acho interessante a gente reforçar é que na hora que a gente está falando de pré-iniciação científica, a gente não está falando uma coisa que não é currículo. É também currículo. Se a gente está falando de uma estratégia didática, a gente está falando de um aspecto curricular. Então, eu acho legal a gente destacar isso, né? Porque às vezes, poxa, é mais uma coisa que eu tenho que fazer, mas não, é algo que pode somar, de fato, com a prática docente, É um né? recurso positivo, né? Com certeza, e que proporciona justamente trabalhar essas várias palavrinhas, né, que estavam destacadas ali. São múltiplos letramentos, incluindo aí o letramento científico, os conhecimentos científicos, objetos de conhecimento de várias áreas, aliás, de todas as áreas do conhecimento. Reflexão crítica. A reflexão crítica, que o pessoal já comentou, as competências e as habilidades, diversos procedimentos de análise podem ser trabalhados a partir disso. Perfeito. Enfim, então, são várias opções que trazem para a gente esse aspecto do quão a pré-iniciação científica pode ser importante, né? E acho que vale a pena também a gente destacar algumas competências que estão previstas no currículo que mostram essa inter-relação, né? Então, no próximo slide, a gente traz um pouquinho da competência geral número 2, que destaca, né, ela envolve o quê? Exercitar curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, vejam que todas as áreas são contempladas, é uma competência geral que envolve a abordagem própria das ciências. Então, dá para todo mundo usar aí uma pré-iniciação científica, né, enquanto em estratégia. Diferentes áreas, e no começo até a gente leu aqui, né, mas eu sou da área de linguagem. Por favor, acho que dá para unir todas, né? Nossa, com certeza. Inclusive, a gente vai ver que já até foi feita uma live só para falar sobre isso e depois, quem quiser, comentar. pode conferir. Exato. Na competência 4. Isso, já a competência 4 também fala sobre utilizar diferentes linguagens, né? E aqui com destaque para a linguagem científica, para a gente aprender, né? Para a gente poder se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Então, a gente percebe aqui que a pré-iniciação científica ela está bem contemplada pelo documento, né, do Currículo Paulista, que orienta aí os nossos trabalhos e a nossa atividade. Bom, aqui eu trago o QR Code dos dois, do currículo, tanto da etapa da educação infantil e do ensino fundamental, quanto a etapa do ensino médio, caso alguém, né, ainda não tenha conferido. Por favor, são documentos muito importantes para dar uma olhada. E agora a gente, né, deu um panorama rápido. Lembrando aí que o site da EFAP já voltando à sua normalidade, Ai, que vocês bom. vão achar facilmente, acho que todo mundo conhece, né, já Aham. tem a propriedade aí no site da EFAP, acho que eles vão achar. Ah, Mas legal. aí vai estar no repositório também os QR Isso, codes. isso. Só para facilitar, né, gente? Quanto pra mais fazer. lugar for fácil para você pegar e pegar informação, Ampla tá divulgação ótimo. é a melhor coisa, né? Exatamente. E agora, lembrando, né, se a pré-iniciação científica, ela favorece tudo isso, e se ela é uma estratégia didática que pode ser mobilizada por todas as áreas de conhecimento, então a gente pode aproveitar essa estratégia para trabalhar temas relacionados à ERRD, que é a Educação para a Redução de Riscos e Desastres. E nisso é importante a gente trazer um programa muito bacana que a Secretaria tem, que eu, Flávio, fazemos parte, que é o programa Escola Mais Segura em ERRD. E ele funciona a partir de 3 grandes pilares, né, que vão aparecer aí no próximo slide. É um programa que envolve tanto o protocolo de proteção à vida, envolve alertas sobre riscos de desastres, e essa base aí dessa pirâmide é onde a gente está até agora, né? Que é a própria educação e redução de riscos e desastres. É a gente justamente fazer um trabalho de orientação, de formação,
né, para a gente poder pensar como educar as comunidades escolares para a redução dos riscos e para fomentar a resiliência dessas comunidades. Esse é um programa que está articulado a diversas ações importantes, como a campanha mundial Construindo Cidades Resilientes, como também o Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos, que é o PDN, o próprio Currículo Paulista, como a gente, né, a gente trouxe, mas a gente não trouxe bem como o currículo está atrelado à RRD, mas está, gente. A RRD está participando de muitas partes no currículo. Próximos capítulos. Olha, não sei se a gente trouxe tão detalhado isso, mas de fato tem. Em alguns componentes curriculares, a RRD aparece de uma forma um pouco mais, né, evidente, mas o RRD é um tema contemporâneo transversal, né? Então, ele pode e deve ser trabalhado em todas as áreas do conhecimento. E vale a pena a gente, então, ver direitinho o que é RRD, né? Que foi uma dúvida muito boa. Foi logo no início. Mas que sigla é essa? O que é isso? A educação. Sigla que Tanta você sigla. trabalha, Meu Deus. com uma TPC de sigla. A gente vai ter que fazer uma TPC só das siglas. Ó, a educação para a redução de riscos e desastres é uma construção da compreensão sobre as causas, a natureza e os efeitos dos riscos. E que, ao mesmo tempo que promove uma série de competências e habilidades, permite contribuir de forma proativa para a prevenção, mitigação, resiliência e adaptação frente aos desastres. Na verdade, né, dentro dessa conceituação, tem vários outros conceitos importantes que não vai dar tempo da gente olhar com tanto cuidado nesse momento, que é a questão do o que é o desastre, o que é o risco, o que é vulnerabilidade, mas tudo isso vocês vão poder conferir, caso vocês queiram, né, conhecer mais o programa, e a gente vai dar os caminhos para isso, né? O Flávio, inclusive, você pode falar um pouquinho para a gente, Flávio, das trilhas que o programa já fez? No entanto, puxando aí o gancho que a Mariana acabou de colocar, nós trabalhamos em 2021, nós desenvolvemos 16 trilhas formativas, 8 para profissionais, 8 para estudantes. E essas 16 trilhas formativas, elas têm por iniciativa dar todo esse embasamento. Os temas, eles estão sendo abordados de forma inicial, ou seja, nós estamos dando um primeiro contato com a temática e fazendo toda a interlocução com o Currículo Paulista. A nossa ideia ao longo de 2021 foi que todos os temas transversais fossem indicados e fossem trabalhados por todas as nossas equipes. Porque a nossa ideia aqui, e o que é interessante do Escola Mais Segura em RRD, que desde o início eu sempre brinco com isso, a gente trabalhou com o ODS 17, ou seja, as parcerias. O RRD, ele é desenvolvido em parcerias. Então, nós temos as mais diversas parcerias e que estão trabalhando conosco, e há outras que querem trabalhar conosco. E nós estamos fazendo isso ao longo do tempo. Então, nós desenvolvemos essas 16 trilhas em 2021. E para esse ano, nós falamos, não, 16 nós vamos dar conta. Mas nós projetamos para esse ano 4 trilhas formativas e 3 oficinas presenciais. Tem o QR Code ali, vocês vão poder ter acesso. Eu não vou elencar uma por uma não, porque nós temos pouco tempo e vocês vão ter acesso a todo o material que está disponível para vocês, tanto no YouTube quanto no nosso repositório. E esse ano nós desenvolvemos essas 4 trilhas formativas. Na verdade, nós estamos com 3 aí já bem encaminhadas. Nós já fizemos 2 trilhas formativas. Estamos com a próxima aí já de riscos tecnológicos, com previsão agora para o próximo mês, né? Então, no começo do ano nós tivemos desastres hidrometeorológicos, tivemos arboviroses, né? Que nós apresentamos um aplicativo muito interessante para vocês, que é o Sigel. Nós tivemos a presença aqui de uma professora da Fiocruz, a professora Márcia Chame, que ela apresentou esse aplicativo, está disponível para vocês, e nós temos previsto aí a nossa próxima trilha para acontecer agora em novembro. Nós desenvolvemos, eu já falei logo no início aqui, 3 oficinas presenciais, né, uma de percepção de risco e plano de contingência, uma de resiliência, e a última que nós tivemos aqui, que foram 2 dias, foi uma oficina bastante
densa devido ao material, é a que nós estamos apresentando hoje aqui de maneira meio que panorâmica para vocês, porque é sobre iniciação científica e RRD. E é isso, né, Mariana? Eu não quero me alongar muito aqui, porque a Mariana tem muita coisa para apresentar ainda. E tem uma professora perguntando, ó, de colocar aqui na fogueira. Ai, meu Deus. Tem uma professora perguntando se tem pré-iniciação científica para os anos iniciais. Ai, que nossa, legal. ela falou Ai, que assim, legal essa pergunta. Qual é o nome da professora? Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Eu vou pegar aqui, acho que é Maria Aparecida. Professora Maria Aparecida. Tem. É lógico que a gente pensar para a iniciação científica para anos iniciais é um desafio, né? Mas tem sim, e inclusive já tem também material para apoiar os professores que queiram fazer isso. E já a gente vai chegar nele, mas tem sim. Né? É muito interessante a gente pensar como introduzir os processos de investigação científica desde os anos iniciais do ensino fundamental, né? E aqui na EFAP vai ter um ATPC de anos iniciais falando que legal. Da Feira de Ciências e da Iniciação Científica. Que bom. Spoiler aí, né? Eu tenho outra pergunta aqui curiosa. Deveria ter um curso de primeiros socorros na nossa escola. Nós desenvolvemos uma trilha formativa sobre primeiros socorros. É a trilha número 7. Nós contamos aqui com a presença do bombeiro Capitão Bruno, e é uma das nossas trilhas assim que tem maior visualização, juntamente com a trilha que nós desenvolvemos sobre drogas e violência que nós fizemos junto com o pessoal do ProERD. Então, talvez na ADE dele, né, ele consultar aí a ADE e talvez perguntar. Vale a pena ele dar uma olhada nessa trilha, que ela é muito interessante, vale a pena conhecer. E ali, por exemplo, o Capitão Bruno, ele cita o site dos Bombeiros da Educação, que pode ajudar muito você e a sua escola nisso. Olha, ótimo. Muito legal. Eu voltei aqui um slide para vocês poderem olhar de novo. Esse daqui é as trilhas do ano passado. Só vou esclarecer esse ponto, né? O Flávio comentou que eram 16 trilhas, mas no slide aparecem 8. Mas por quê, né? Na verdade, são... Eu expliquei. Então, eu falei que são 8 para profissionais e 8 para estudantes. Então, perfeito, só para reforçar esse ponto, tá? Então, vejam que são muitos temas e temas diversos que a gente consegue trabalhar em diferentes áreas do conhecimento. Sim. Então, depois, por favor, deem uma olhada, porque realmente é um material já muito rico que foi produzido pelo programa e vale a pena conhecer. Então, como a gente junta essas duas coisas, né? Pré-iniciação científica e RRD. Nesse próximo slide, a gente tem um esqueminha, né? A gente entende que a educação para redução de riscos e desastres é um tema contemporâneo transversal previsto no currículo paulista. Logo, ele pode e deve ser desenvolvido em todas as áreas do conhecimento: ciências da natureza, ciências humanas e sociais, linguagens e matemática. E a gente também já viu que, principalmente a partir das competências gerais 2 e 4, aspectos relacionados ao conhecimento científico estão envolvidos em todas essas áreas. Logo, a pré-iniciação científica é uma estratégia didática que pode ser mobilizada em todas elas. Portanto, a gente pode aproveitar a pré-iniciação científica para trabalhar temáticas relacionadas à educação para redução de riscos e desastres. Agora, como fazer isso, que é o pulo do gato? Lógico, né? É importante conhecer bem essa temática, então quem ainda não conhece, por favor, aproprie-se, né? Aproveite que tem um material muito rico que já está disponível, inclusive um material que pode ser usado com estudantes, então é muito bacana. E é interessante pensar no contexto daquela comunidade escolar, né? Então, olhando para o contexto da comunidade, tanto na diretoria de ensino quanto nas unidades escolares, quais são os riscos potenciais, quais são as vulnerabilidades envolvidas nessas comunidades, para a gente pensar uma investigação que esteja direcionada, né? Então, a gente, inclusive, propôs, foi um dos pontos que a gente apresentou na oficina, né? Algumas informações e dados abertos que são disponibilizados em plataformas de acesso público com dados relacionados à redução de riscos e desastres que podem ser utilizados para elaborar pesquisas científicas nessa área. A ideia era a gente mostrar os sites, mas a gente está com o tempo tão corrido, mas vou tentar mesmo assim, tá? Mostrar rapidinho só 1 ou 2 exemplos, Enquanto tá? você mostra aí, tem um professor perguntando o título do ATPC. Flávio, você fala pra gente, porque eles querem registrar a presença. Ah, entendi. Precisa ter o título aí, como que tá...
Esse primeiro? ATPC, Pré-Iniciação Científica e ERRD. Exato. Eu coloquei no chat também, pré-iniciação científica ERRD, mas vale a pena aí a gente falar também aqui. Né? Legal. Então, gente... E também tem professor perguntando o ATPC dos anos iniciais. Eu já perguntei lá a data exata para a gente passar aqui. Antes de acabar, eu já falo a data exata, tá bom? Legal. Então, gente, aí no slide vocês podem ver diversas plataformas nacionais que vocês podem utilizar para pegar dados muito interessantes que podem ser utilizados para a elaboração de pesquisas, tá? Em diferentes áreas. Eu queria colocar aqui, espelhar só rapidinho o dos dados abertos, o Portal Brasileiro de Dados Abertos. E aí, produção? Ah, legal. Então, este daqui é um dos meus favoritos, porque ele concentra, na verdade, várias outras plataformas de dados abertos nesse mesmo local. Então, facilita bastante. Então, por exemplo, né, se eu colocar para pesquisar aqui no portal enchente, veja só, a gente já tem aqui alguns resultados, né? Tanto no formato que permite a gente fazer mapeamento, quanto para mexer no Excel, em tabela. Aqui, ó, dos municípios atingidos por eventos de inundação em 2015, por exemplo. E tem várias outras temáticas. Se eu colocar aqui, por exemplo, febre amarela, vamos ver. Aí a gente tem, ó, dados, febre amarela em humanos e primatas não humanos, de 1994 a 2021. Então, são vários dados que estão aqui. Esse, por exemplo, é um dado obtido do Ministério da Saúde. Então, essa é uma plataforma muito interessante. Outra plataforma bem interessante é uma plataforma estadual, que é a plataforma da Defesa Civil. Essa plataforma aqui, se a gente vai em serviços e vai em instrumentos de identificação de risco, veja só que interessante. A gente pode pesquisar para cada município do estado de São Paulo. Vamos ver a Americana, por exemplo. Pesquisar aqui. Olha, tem dados de 2016 aqui em Americana. Vamos ver, é uma carta de suscetibilidade a movimentos de massa, pelo que eu vi. Veja só que interessante poder trabalhar essa carta aqui com os estudantes, né? Muito interessante. Muito bacana. E, bom, todas essas plataformas, gente, se a gente puder voltar para o slide agora... Todas essas plataformas, tá? O portal de mapas do IBGE, o Centro de Informação em Saúde Silvestre, também muito interessante, o próprio INPE, o CEMADEM, são plataformas riquíssimas. Então, caso você queira desenvolver, né, explorar alguma proposta de pré-iniciação científica, por favor, vá atrás, porque há muitos dados que já estão aí disponíveis e podem ser utilizados. E essas que a Mariana mostrou, né, Mari? A gente pode colocar no chat para ficar mais rápido aí também. Pode a gente ser. Eu coloco, a Mari coloca. Vamos, segue aí, enquanto a gente já vai colocando. E um ponto interessante também com relação a essas plataformas que ela nos apresentou, muitas dessas plataformas, essas instituições são parceiras nossas. Por exemplo, a Mariana, ela citou o CEMADEM, nós temos uma trilha formativa que foi feita junto com o CEMADEM. A Defesa Civil está conosco desde o início, ela é uma grande parceira nossa e diversas outras plataformas que estão citadas aí fazem parceria conosco. Mariana? Muito legal. E... A professora França está falando que tem alguns QRs que não abrem. Caso não abra, eu vou colocando o link no chat para deixar mais fácil para vocês, tá bom? Vou tentar abrir todos. Nossa, que estranho. Porque eu testei todos antes de vir, mas vamos... Eu vou colocando no chat os links para vocês não ficarem aí sem isso. Eu já coloquei o link dos dois exemplos que eu dei, mas enfim, como a gente viu, né, tem vários outros também, mas depois vai ficar no repositório, qualquer coisa. Se não for respondido aqui, eu mesmo respondo para a professora, tá bom? Beleza. Vou correr aqui, gente, porque já estou hiper atrasada. Então, mais aí algumas plataformas, a gente tem as plataformas estaduais, né? A primeira que eu mostrei eram plataformas federais, essas são plataformas estaduais. A gente tem também mais outros institutos que eu super recomendo que vocês, né, vão atrás, caso precisem de outras informações, o IPT e as universidades estaduais também. A gente tem também mais algumas outras plataformas bacanas, o CEMADEM Educação, que tem várias informações interessantes sobre redução de riscos e desastres, inclusive materiais pedagógicos lá podem ser obtidos. E tem um banco de dados brutos também de eventos, acidentes e desastres relacionados a eventos geodinâmicos no estado de São Paulo, que vale a pena conhecer.
tá? Vale a pena também buscar fontes municipais, viu, gente? No próprio município de vocês, vai atrás de Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, a própria Defesa Civil Municipal. Há muitas coisas, muitos dados interessantes. E é óbvio, também muito interessante a ideia de poder obter dados primários com os próprios estudantes pesquisando no entorno do contexto escolar, que também é uma alternativa bem interessante, tá? Posso dar um gancho nisso? Diga. Em outubro nós tivemos em Sorocaba uma OT, uma orientação técnica. A professora Ilana, que sempre está aqui conosco, ela trabalhou bastante o tema das redes protetivas. E foi trabalhado essa questão desse mapeamento das redes protetivas junto a esses sites que você acabou falando aí. Muito legal. E eu já tenho a data, 14/11, acho que a Roberta da Coped, a nossa colega, Ai, que virá. bom. Então, dia 14/11 vai ter a TPC. Caso seja emenda de feriado, acabaram de escrever, caso seja emenda de feriado, ele vai passar para a próxima segunda. Ele está agendado para 14/11, caso não seja dia 14, vai ser na próxima segunda, como todos os ATPC dos anos iniciais. Beleza, muito bom. Bom, gente, então, além dessas plataformas, tem aqui mais uma indicação de material de apoio sobre educação e redução de riscos e desastres, que vocês podem dar uma olhadinha. E eu já vou passar rapidinho para colocar uma outra pergunta de interação aqui. Por favor, gente, coloquem aí no chat, a gente não vai dar tempo, porque a gente não tem mais tempo para quase nada. Mas, por favor, escrevam aí para a gente se você já conhece a FECESP, que é a Feira Estadual... Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo, perdão. Por favor, escrevam aí se vocês já conhecem, se vocês já participaram com algum estudante da escola de vocês. Eu também faço parte da comissão organizadora da feira, junto com vários outros colegas das equipes curriculares lá da Coped. E, enfim, por favor, coloquem aí pra gente. Já temos 2 sim aqui. Ai, que bom! Então, eles conhecem e aí vê se vocês já participaram, né? Justamente. E qual o tema, né? Talvez do tema do projeto, talvez seja bacana Legal. colocar. Ou a gente vai seguindo. Isso. A FECESP, gente, ela é uma ação pedagógica desenvolvida pela SEDUC, que tem como objetivo estimular e promover a formação de estudantes da rede estadual de ensino, inserindo-os no contexto da pré-iniciação científica nas diversas áreas do conhecimento, tanto ciências da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas, matemática e linguagens. Então, quer dizer, é um evento realmente que busca concentrar e fomentar ações de pré-iniciação científica em toda a rede. Tá certo? Caso você queira saber um pouco mais, né, como a FECESP ela pode contribuir para potencializar as aprendizagens do currículo paulista nas diversas áreas do conhecimento, já vou deixar aqui alguns materiais que foram desenvolvidos, tá? A gente já teve, por exemplo, no dia 16 de setembro, a gente teve uma live só sobre desafios matemáticos e pré-iniciação científica em ciências da natureza. Muito bacana. A gente já teve também uma live sobre pré-iniciação científica em ciências humanas, pré-iniciação científica e linguagens, pré-iniciação científica e os anos iniciais, veja só, já tem material aí bacana. Também pré-iniciação científica e educação para jovens e adultos e educação especial. Muito bacana também, foi esse momento. Quer comentar alguma coisa, Flávio? Quero. O professor Rubens perguntou o nome dos expositores de hoje. Eu sou o Flávio e ela é a professora Mariana. Isso. E a Ilana, acho que eu estou sempre com eles aqui, né? Acho que os 2 meus ilustres colegas hoje que estão aqui são diferentes. Flávio e Mariana, tá aí os nomes dos 3. Legal, e eu vou continuar correndo, Sim. tá? Correndo contra o tempo. E o que a gente, né, pensar então, por onde começar, né? Eu quero fazer um projeto de pré-iniciação científica, quero ajudar professores da minha diretoria de ensino, eu sou professora, quero fomentar projetos assim, e quero participar da Feira de Ciências. Se é esse o caso, gente, já existe a documentação, a 9ª edição da Feira de Ciências, na verdade, já começou, ela começa esse ano e ela vai até 2023, tá? E todas as informações sobre a 9ª edição vocês podem encontrar no regulamento e num drive que a gente deixou organizado com tudo que vocês precisam. Aí vai aparecer no slide para vocês. Nesse drive, você tem o regulamento, tem documentos orientadores por área do conhecimento, então tem um documento orientador, e não só por área, viu? Tem inclusive documento orientador para a iniciação científica
nos anos iniciais também. Exato. É ótimo esse super drive. legal. É um drive, gente, que vai sendo atualizado com frequência. Então, por favor, deem uma olhada que vale muito a pena. Tem também os materiais e PPTs que foram utilizados nas lives, as informações sobre o Comitê de Ética em Pesquisa na Escola, que é uma novidade dessa nona edição muito importante, né? Garantir práticas científicas éticas na escola e documentos para a própria inscrição do projeto, tá certo? Caso vocês queiram saber um pouquinho mais, a gente também já fez uma live para divulgação do regulamento da nona FECESP, que foi no dia 17 de agosto e também já está no repositório. Porque tem gente perguntando a plataforma, eu não sei se ele quer saber a plataforma ou o regulamento. Por isso entendi. Como ele não deixou claro, então... por favor, aí se for o regulamento, já tem live, já tem acesso QR, no Drive está tudo, no Drive é a plataforma, talvez que ele esteja buscando. Talvez seja isso, é onde estão todas as informações. For, por favor, só especifica que a gente tenta resolver aqui. Perfeito. Bom, e o que envolve, então, a nona FECESP? Quem pode participar? A nona FECESP envolve todas as áreas de conhecimento, ciências da natureza, ciências humanas, a matemática está na área de desafios matemáticos, que a gente colocou aqui, e linguagens, e envolve estudantes também da educação de jovens e adultos e da educação especial, ok? Todo mundo contemplado aqui. E como é que são as categorias, então? A gente tem a categoria Mirim, tá? Que envolve o 4º e 5º anos no ensino fundamental. A categoria Júnior, que vai do 6º ao 8º do ensino fundamental. E a categoria Master, que é o 9º ano do ensino fundamental, mais a 1ª e 2ª séries do ensino médio e da EJA. As equipes de pesquisa, elas devem ser formadas por até 3 estudantes. Obviamente, essa pesquisa ela precisa ser orientada, então tem que ter um professor orientador, mas a gente aqui gosta de pedir que os professores busquem apoio, né, e também procurem possibilidades de um professor co-orientador também ajudar vocês nesse processo, tá certo? O modelo de projeto básico é esse aqui, não vou falar de cada um das etapas, mas lá no regulamento está explicando direitinho cada um desses pontos. A gente só reforça a importância de trabalhar também, não só a escrita dentro desse processo, mas a oralidade, né? Que o estudante saiba explicar cada uma das etapas da investigação que foi desenvolvida. A gente colocou aqui também alguns exemplos, né, da 8ª edição, que foi muito bacana. Na verdade, a gente só colocou aqui os primeiros lugares da categoria Master. Esse primeiro lugar muito bacana sobre dignidade íntima. A gente teve também nos desafios... Da DE de Assis, agora a gente está referenciar as DEs, né? Verdade. Agora a DE de Itapeva. A DE de Itapeva, que ganhou nos desafios matemáticos, muito bacana. E a DE de São Roque, na área de ciências da natureza, muito legal. Gente, eu vou passar aqui essas outras coisas para focar no cronograma, que eu acho que é uma coisa importante que talvez o pessoal queira saber. Então, olhando aqui pelo slide, a fase 1, professor, veja na sua DE, tá? Porque cada DE vai ter um cronograma, mas o prazo final, né, dela é 23... início final a gente está indicando. A gente está indicando, né? Foi 1º de setembro início até 23 de junho de 2023. Esse é o momento de desenvolver e inscrever os projetos das escolas, tá? A segunda fase, aí sim a DE vai fazer uma seleção e inscrever os projetos selecionados de dia 1º a 15 de agosto. E a terceira fase aí, né, fica aqui na SEDUC, é a divulgação dos 75 finalistas. E aí a gente vai fazer a nona FECESP, um evento que a gente espera que seja presencial, né, estamos nos organizando para isso, que aí vai acontecer em novembro de 2023 para a gente conhecer os projetos. Aí sim. Tá certo? Um outro ponto que eu acho que é legal a gente reforçar, a importância nas diretorias de ensino, gente, de desenvolver comissões para essa nona FECESP. Porque muitas vezes tem só um PEC responsável e é muito trabalho, né, para uma pessoa só, e ainda mais se a gente considera que todas as áreas do conhecimento estão envolvidas nesse programa. Então, é interessante que vários profissionais possam se empenhar e apoiar esse trabalho, tanto para divulgar as ações da feira, como para fomentar a pré-iniciação científica na rede como um todo, né? E aí, mais uma perguntinha aí, que não é bem uma interação, porque a gente não está com tempo, mas, por favor, coloque para a gente no chat, que depois a gente com certeza vai verificar. Você tem alguma experiência na orientação de projetos de pré-iniciação científica?
né? Relata aí pra gente, talvez você já tenha fomentado, já tenha orientado o projeto de pré-iniciação científica e não se inscreveu na FECESP, talvez por não conhecer, enfim. E a gente espera que é realmente um convite para que vocês possam pensar nessa estratégia didática para trabalhar diversos temas, entre eles temáticas de redução de riscos e desastres. Não orientaram nesses projetos. E esse é o grande momento. É verdade. Como a gente tem aí, né? Esse é o grande momento. A gente tem até o início de 23 para as inscrições. Acho que esse é o momento. Que bom. E aí, que bom que a gente passou essas informações. É verdade. Gente, qualquer dúvida, sugestão ou comentário, por favor, tem o e-mail da FECESP que vai aparecer aí no site, aí no slide para vocês. Vamos pôr só o slide para eles podem tirar dúvida, qualquer coisa aí que aconteceu, que a gente não respondeu no ATPC. Por favor, perguntem que a gente responde por lá. Eu queria muito agradecer a participação da Natália e do Felipe. Muito obrigada por estarem interpretando aí nossa formação de hoje. Todo mundo do Estúdio B, um beijo para vocês. Muito obrigada pelo nosso cenário inaugural. Obrigada, Mariana. Obrigada, Ilana. Agradecimento a todos. Pela companhia de vocês. Até a próxima TPC Conviva. Tchau, tchau. Tchau.